Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal Testemunhas de Jeová, Alegrias e Desafios. Meu nome é Ronaldo Canedo Silva e eu gostaria de convidar, se assim desejarem, que possam se inscrever no canal. Podem também apertar esse sininho que vocês receberão notificações quando novos vídeos forem postados. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante, simples, importante, porém causa muitos motivos de crítica, mas também causa alegria e outras dúvidas. É referente aos relatórios de atividades das Testemunhas de Jeová. Para quem não sabe, as Testemunhas de Jeová em todo o mundo, em todas as congregações, ao evangelizar, ao pregar de casa em casa, ao falar sobre Jeová, suas ordens, seus mandamentos, enfim, sobre os princípios de Jeová para cada um, eles relatam a cada mês para a congregação as suas atividades, o quanto de tempo gastou nessa atividade. E isso, para alguns, por algum motivo, dá indicativo para levantar críticas. Mas vamos então esclarecer esse assunto. Alguns usam esse texto aqui para dizer que o ato de relatar as atividades para a congregação é algo errado. Vamos ler esse texto. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Mateus capítulo 6, versículo 1. Bem, eles usam esse texto para fazer tal indicação, de que é proibido. Nós temos que entender o seguinte: a palavra de Jeová, a Bíblia, ela é um livro que, lido apenas um versículo, nós vamos ter um entendimento. Mas é claro que nós temos que ler um contexto. E lendo esse contexto, nós vamos, de forma bem clara, entender que ali estava falando sobre a hipocrisia, sobre o ato de uma pessoa praticar algo bondoso apenas para se mostrar, apenas para se vangloriar, apenas para chamar atenção a si próprio. Então, evidentemente que qualquer ato praticado para chamar atenção à sua própria pessoa, para se enaltecer, não é válido perante Jeová. Algo tem que ser feito de coração. Então, evidentemente que isso não se aplica ao fato de relatar as atividades à congregação. Por que também podemos concluir isso? Porque quando vemos outros relatos da Bíblia, nós entendemos que isso era uma prática comum. Quer ver um exemplo? Israel, quando estava para pegar as terras prometidas, eles mandavam espiões para averiguar aquelas cidades que estavam para ser ocupadas por Israel. E eles voltavam com relatórios. Eles traziam relatórios sobre o que estava acontecendo naquelas cidades. Isso servia para uma estratégia de avanço para conquistar as terras prometidas. Mas assim, vamos chegar um pouquinho mais perto? O próprio Jesus Cristo, ele também gostava de ouvir relatórios sobre as atividades. Teve uma ocasião que, quando mandou seus seguidores para pregar nas outras aldeias, outros lugares, veja só quando eles voltaram o que eles fizeram. Lucas 10, 17 diz: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Sim, relatar as atividades era motivo de alegria, e eles se alegraram em dizer a Jesus o que tinha acontecido. E Jesus podia então ter uma visão mais clara de como as pessoas estavam recebendo os seus seguidores e a mensagem deles. Mas isso não parou por aí, não. Isso, quando veio as congregações, lá no primeiro século, eles, numa forma organizada, eles continuavam a relatar. Quer ver alguns exemplos disso? Vamos ler. Atos 2, 41 e 42 diz: Assim, os que aceitaram com alegria as suas palavras foram batizados, e naquele dia cerca de 3.000 pessoas se juntaram a eles. E o texto ainda diz no capítulo 16: Então ele chegou a Derbe e a Listra,
Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia crente, mas de pai grego. Ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, para que obedecessem a esses decretos. Então vimos que a prática de relatar, de passar números, era algo normal entre os cristãos do primeiro século, e eles faziam isso com motivo de alegria. É claro, porque alguém ficaria chateado de passar um relatório sobre suas atividades. Então eles praticavam isso, era sempre e foi motivo de alegria. Um ponto importante ao considerarmos a questão do relatório é, se vocês observarem, eu fiz um vídeo falando sobre a ordem de Jesus para que todo seguidor dele pudesse evangelizar. Nós sabemos, né, que é uma ordem de Jesus que todo cristão deva praticar o ato da evangelização, pregar as boas novas, ensinar as pessoas. Eu vou deixar aqui embaixo o link, onde vocês apertando, vocês vão ser direcionados para um vídeo que eu fiz sobre essa necessidade, alegria, mas também uma ordem de Jesus. Então, nas congregações foi passado algo de muita importância, que são os anciãos. Os anciãos são postos dentro da congregação para pastorear as ovelhas de Jeová. Vejam esse relato. 1 de Pedro 5,2 diz: pastoreia o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, servindo como superintendentes, não por obrigação, mas de boa vontade perante Deus, não por amor ao ganho desonesto, mas com entusiasmo. Entenderam? Os anciãos devem sempre entender que as ovelhas são deles, não, são de Jeová. E como algo que pertence a um Deus deve ser tratado com muita ternura, muito cuidado, porque são ovelhas de Deus. E esses anciãos devem entender isso e assim, eles, pelos relatórios de cada publicador, cada testemunha de Jeová, eles também podem fazer uma avaliação de como essa testemunha de Jeová está na questão da sua obrigação como cristão. Eles são postos ali para pastorear, para cuidar. Literalmente, o que faria um pastor ao ver uma ovelha de seu patrão mancando ou meia moadinha ali triste? Ele deveria cuidar. É isso que os anciãos fazem. Então, você não deve se perturbar, caso isso te perturbe, quando o ancião chega perto de você e, ao analisar seu relatório, vê que você precisa melhorar ou pode melhorar em determinadas tarefas, como fazer mais revisitas, mais estudos bíblicos, participar mais nas atividades de casa em casa ou qualquer outra que ele veja necessidade. Essa é a função do ancião. E ele deve estar atento a isso, porque uma pessoa bem ativa nos seus compromissos cristãos fica mais forte, fica mais preparado. Então, se o ancião observar que você precisa melhorar, fique feliz quando esse ancião se preocupa e vai te ajudar. Aí alguém talvez possa dizer: mas esse ancião me magoou ao falar isso. Esse ancião me perturba quando falou dessa forma. É claro que a gente não deve ser melindroso, né? Porque cada ser humano é complicado. Às vezes nós somos melindrosos. Essa é a função do ancião, ele está posto para isso e ele vai lá com cuidado, amorosamente e tenta te ajudar. Então não devemos ser melindrosos quando eles fazem isso. Mas se de alguma forma um ancião te ofendeu, te magoou, você pode tratar o assunto com ele. Você vai lá e conversa: meu irmão, eu não gostei da forma que você falou. Olha, você poderia falar daquela outra forma. Não há nada de errado nisso. Há errado sim, e há uma preocupação a ficarmos dentro da congregação, talvez por causa de poucas coisas, como esse texto aqui passa. Veja só. Gálatas 5,15: se vocês, porém, continuarem mordendo e devorando uns aos outros, cuidado para não serem destruídos uns pelos outros.
Essa deve ser a nossa preocupação, e não ficar mordendo uns aos outros, porque isso pode causar a destruição de um pelos outros, né? Então, mas se de alguma forma um ancião não foi cuidadoso, ou de uma certa... Porque o fato, é interessante isso, o fato de ser ancião não faz dessa pessoa um homem perfeito. Ele pode falhar e ele pode ser corrigido. Na verdade, ele deve ser corrigido porque ele está como ancião, naquele momento, apenas com uma função: pastorear as ovelhas de Jeová. Ele não está ali para se enaltecer diante das ovelhas, e sim pastorear, cuidar, acalentar as ovelhas que pertencem a Jeová. Então, se isso não está sendo feito, você pode tentar conversar com ele e dizer que de determinadas formas não lhe agradou. E se realmente a coisa tende a ser talvez tratado por um outro ancião, um superintendente de circuito, ou alguém que possa orientar, também não há nenhuma dificuldade nisso. Nós já vimos exemplos na parte da congregação cristã que isso foi feito. Lembramos aquele fato quando as viúvas ficaram sendo passadas por altos na distribuição de alimento? Vejam o que elas fizeram. Atos capítulo 6 começa dizendo: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles esse importante negócio. Viu? Então, elas levaram o assunto aos apóstolos, e os apóstolos tomaram providência para que os erros não continuassem. Veja o caso do apóstolo Pedro. Pedro sempre foi um bom seguidor de Jesus, mas ele também falhava bastante. E em determinado momento ele estava sendo muito dissimulado, ele estava falhando muito em ser verdadeiro. E olha só o que aconteceu. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2, 11 a 14. Sim, ele foi chamado a atenção e publicamente. Então não há nenhum problema em um ancião se corrigir quando não está praticando aquilo que Jeová determinou. Mas procure não ser melindroso. Procure não se preocupar demais, porque a congregação é feita com alguns instrumentos para te ajudar. E os anciãos, quando fazem isso de uma forma amorosa, entendendo com quem eles estão lidando, ou seja, com ovelhas de Jeová, vai ser muito produtivo. Acate as orientações e melhore naquilo que puder melhorar. Tenha certeza que você só tem a ganhar espiritualmente. Assim, nós vimos que o ato de relatar as atividades é muito produtivo, é bíblico, ajuda com que aqueles que tomam a liderança nesta organização possam ter uma noção mais exata de onde há necessidade de melhorar, ampliar, direcionar os esforços para outra região. Para quem não conhece, existe de tempos em tempos, de 4 a 6 meses, aí um superintendente, um ancião qualificado que vem nas congregações para ver como estão as atividades de evangelização. Isso é muito produtivo, porque eles passam uma semana, depois vão para outra congregação, e isso ocorre no mundo inteiro entre as testemunhas de Jeová. Então isso é muito produtivo, ajuda para que essa organização possa ter uma visão mais clara do que está acontecendo em todo o mundo. E na verdade, eu particularmente, eu não sei se outra organização religiosa faz isso, mas eu só conheço as testemunhas de Jeová e sempre vi isso com bons olhos, ajudem muito. Na verdade, graças a esses relatórios que cada testemunha de Jeová coloca mensalmente, e aí é passado lá para Betel, é passado para os Estados Unidos, né, na sede, enfim, graças a esse esforço de cada testemunha de Jeová
colaborar, em prestar esses esclarecimentos como estão as atividades, é que nós podemos dizer hoje como foi o de 2018. Veja só. Esses então foram os registros de 2018 em todo o mundo, sede das Testemunhas de Jeová, 87. Países que relataram 240. Total de congregações 119.954. Pessoas presentes à celebração 20.329.317 pessoas. Participantes na celebração 19.521. Auge de publicadores 8.579.909. Total de batizados 281.744. Média mensal de pioneiros 1.267.808. Média mensal de pioneiros auxiliares 446.642. Total de horas na pregação 2.074.655.497 horas. Esses números só foram possíveis graças ao esforço de cada um. Mas é evidente, alguns dizem assim, mas não pode ser usado como parâmetro de comparação entre um e o outro, e nem para atingir determinados privilégios dentro da congregação. É evidente que não, senão vamos ter que recordar aquele texto inicial. Aí sim o texto se aplica. Vamos lá recordar? Tenha o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Sim, ninguém deve ou deveria relatar ou prestar um serviço se for para comparação de alguém, se comparar entre um irmão e outro, ou mesmo para atingir determinados privilégios, porque Jeová, que tudo vê, vai observar isso e num determinado ponto o prejuízo maior será desse que simulou algo para aqueles que só podem ver números, mas esquece que Jeová pode ler o coração. Então, tome cuidado com isso. As atividades feitas, realizadas e depois colocadas no relatório para ajudar as congregações para ter uma visão melhor sobre as atividades, são feitas para Jeová. Eu espero que tenha sido de proveito esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas. Farei outros vídeos com outros temas, talvez até voltaremos nesse assunto mesmo, se ainda sobrou alguma dúvida. Mas desejo a cada testemunha de Jeová que se sinta alegre nas suas atividades. Se há algo a melhorar, se esforce a isso. E a outros que não conhecem como funcionam as testemunhas de Jeová, nenhuma pessoa deixa de ser testemunha de Jeová porque não relatou. Existe, por exemplo, pessoas ou testemunhas de Jeová que não estão nem em condições de fazer evangelização ou de relatar, estão acamados, estão doentes ou estão numa idade muito avançada. Existem programações para todos poderem participar da evangelização, porque é uma norma cristã, é algo que todo cristão se sente feliz em fazer. Existem várias programações para todas as testemunhas de Jeová participar. Mas, evidentemente, se alguém está impossibilitado mesmo de prestar esse serviço, mesmo de fazer seus relatórios, ele não deixa de ser uma testemunha de Jeová e serão sempre muito bem cuidados pelo povo de Jeová. E assim deve ser. Portanto, um grande abraço a todos. Volto a convidar para que se inscrevam no canal, possam apertar esse sininho e receber notificações quando novos vídeos forem postados. Um grande abraço.